turma, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente para uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar falando sobre histórias em quadrinhos, mas agora nós vamos trabalhar um outro aspecto das histórias em quadrinhos, que principalmente é a questão da linguagem verbal e não verbal. Se liga na aula, tá? Mas antes, peguem o livro de vocês e acompanhem a nossa aula, olha só, tá? Capítulo 4, livro 2, página 2, tá certo? Mundo em quadrinhos. Peguem o livro e vão acompanhando a nossa aula de hoje. Vamos falar, basicamente, gente, sobre a linguagem verbal. Sabem muito bem que quando eu falo em linguagem verbal, é porque eu faço a utilização de textos, tá? Observem só essa tirinha aqui de uma velha conhecida nossa, que é a Mafalda, né? E aqui, olha, a Mafalda tá escutando o rádio e ela tá dizendo assim, ó, uma notícia lá no rádio. Acabaram de ouvir o panorama mundial. A vozinha, né, de Mafalda fala assim, Mafalda, você pegou os meus cremes? E a Mafalda, no último quadrinho, vocês acompanhem, ela diz assim, ó, inocentemente, né, sóis de beleza, e passa aqui no globo terrestre. O que será, gente, que a Mafalda ouviu no rádio de tão ruim assim, de tão feio, que ela precisou passar cremes de beleza para que o mundo ficasse mais bonito? Olha só a inocência da Mafalda. Mas isso a gente só consegue compreender através da leitura dos textos. Claro que a linguagem não verbal também é muito importante para essa compreensão, né? Para a compreensão dessa tirinha. Observem que existem muitas tirinhas que elas são basicamente de linguagem não verbal. Não tem texto nenhum e mesmo assim a gente consegue compreender. Observem só esse exemplo aqui, que nós temos os nossos velhos conhecidos, né, que é o Cascão e o Cebolinha. Olha só, observem no primeiro quadrinho, eu tenho aí o Cascão com muita dor, né? Observem essas linhas cinéticas aqui, pessoal. Tá vendo? Dando a ideia de que, ó, Cascão está sentindo muitas dores. O Cebolinha viu o Cascão gritando de dor. A gente consegue observar aqui, ó, pela imagem, que o Cascão está gritando de muita dor, né? O Cebolinha vem com a maletinha de primeiros socorros, mas o que acontece? Olha só o inusitado. Ao invés de o Cebolinha fazer o curativo no local que estava doendo, o que acontece? Ele coloca o curativo na boca do Cascão para que ele parasse de gritar, né? Então, uma historinha aí inusitada, tá certo? A gente conseguiu fazer a compreensão dessa história somente pelas imagens, pela leitura de imagens. Então, aqui é um exemplo clássico, tá? De linguagem não verbal, ok? Vocês vão observar aí no livro de vocês, tô pegando o livro aqui, ó, que eu tenho a história de Dom Quixote. Imagina só que Dom Quixote é um grande clássico da literatura mundial. Conta a história de um cavaleiro, tá? Esse cavaleiro, ele vai em busca de muitas aventuras com o fiel escudeiro dele, né? Que é o Sancho Panza. Então, essa história, ela foi contada inicialmente por Cervantes, né? Que é um escritor. Mas aqui, o escritor chamado Caco Galhardo, que é ele trabalha com ilustração, ele transformou essa história, que é uma história conhecida mundialmente, né, da literatura mundial, transformou essa história em histórias em quadrinhos. Então acontece muito isso, pessoal, de grandes clássicos serem recontados através dos gibis, porque é uma forma de encantar mais as crianças. Dom Quixote, né, é um grande clássico, como eu já falei para vocês, e que foi transformado, né, adaptado para histórias em quadrinhos. Por que isso, pessoal? Porque esse público infantil, ele fica muito mais fascinado quando a gente consegue ver uma história através dos gibis. A gente consegue compreender melhor, tá? Então, se vocês forem observar, aí no livro de vocês, tem a historinha, né? Vários quadrinhos contando toda essa história aí do Dom Quixote,
que é o nosso personagem principal, é aquele que mais participa ativamente da história, né? E o fiel escudeiro dele, que é o Sancho Panza. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e lessem com muita atenção toda essa historinha. Vocês vão perceber características assim que são extremamente importantes. Uma delas, vocês vão observar, gente, são esses quadros pretos, ó. Acima de cada quadrinho, né? Eu tenho aqui um quadro preto, uma tira preta, com letrinhas brancas, contando uma narrativa. Depois vocês vão entender melhor esse foco narrativo. Depois nós vamos falar a respeito disso. Vocês vão perceber também que há quadrinhos, por exemplo, que é formado somente pela linguagem não verbal, tá? Olha só, esses quadrinhos aqui são formados somente pela linguagem não verbal, não tem texto nenhum. Mesmo assim, vocês vão conseguir compreender com toda certeza, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre personagem. Lá na aula de redação, eu falei para vocês que personagem era uma das características, né, um dos elementos dentro de uma narrativa. Aqui a gente vê o personagem principal dessa história, que é o Don Quixote. É ele que participa de maneira mais ativa dentro da história. Um outro ponto importante, gente, é que dentro dessa história, o Caco, que é essa pessoa, esse autor que também trabalha com ilustração, né? E uma das coisas que eu achei bem interessante é que dentro da historinha em quadrinhos, quando há essa adaptação, ele mantém uma linguagem assim muito original da história, né? Lá da história literária de Don Quixote. Por exemplo, ele utiliza palavras como fidalgo, ócio, adarga, que eu gostaria que vocês procurassem aí no dicionário. O que será que significa fidalgo, hein, gente? Será que é alguma fruta? Procurem aí que vocês vão se surpreender com a resposta, tá certo? Outro ponto que a gente deve compreender dentro dessa narrativa é o enredo, né? Dentro da história, que vocês vão perceber que há uma mudança de características, tá? Essa perda de juízo do Don Quixote, que vocês vão ver lá que ele perde o juízo. Existe uma causa e existe uma consequência. Qual seria a causa do Don Quixote perder o juízo? E qual era a consequência disso? Gostaria que vocês lessem a historinha e tentassem responder os exercícios. Tem essa pergunta lá no exercício, viu? Qualquer coisa, é só mandar um zap para mim que eu tiro essa dúvida com vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre foco narrativo. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês que eu ia tocar nesse assunto? Então, o foco narrativo, gente, é o ponto de vista do narrador. O ponto de vista do narrador, ele pode ser em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa, o que é um narrador em primeira pessoa? Ele participa ativamente da história. Vocês vão perceber que há a presença de verbos em primeira pessoa, assim como há a presença de pronomes em primeira pessoa. Observem esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, para vocês. Olha só. Puxa, estou com uma preguiça gigante. Alguém fala isso. Quem é que fala? É esse garotinho aqui, pessoal? Não, não é ele, ó. Vocês estão vendo? Que eu tenho aqui uma linha indicando que foi falado por uma outra pessoa. Quem seria essa pessoa? Talvez o pai, né? O pai dessa criança, ó, parece só que as pernas. E aí o garotinho fala assim, que notícia excelente! Por que será que ele acha que uma preguiça gigante é uma notícia excelente? Vamos ver. Aí ele continua falando aqui, ó. Pensei que as preguiças gigantes estavam extintas. Onde é que elas estão? Tá? Então ele está falando aí, o rapaz alto, que provavelmente é o pai desse personagem, né? Tá dizendo que ele está com uma preguiça. Ou seja, ele não está com vontade de fazer nada, né? Ele está com uma indisposição. Mas o garotinho confunde e acha que a preguiça, na verdade, é um animal que está em extinção. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente a presença dos verbos, né? Ó, estou, verbo em primeira pessoa. Tá? Pensei, verbo em primeira pessoa. Então, indica aí que o foco narrativo está em primeira pessoa. Existe também, gente, o foco narrativo em terceira pessoa. O que é isso? Observem comigo.
Nele, o narrador não participa da ação, tá? Ele apenas permanece do lado de fora, tá? Das ações, limitando-se somente a repassar aquilo que ele está vendo. Assim, esse narrador de terceira pessoa, ele pode se manifestar sob dois aspectos. Quais são esses aspectos? O narrador onisciente, que é o tipo de narrador que conhece toda a história, inclusive conhece o pensamento dos personagens e tudo. E o narrador observador, que ele não conhece toda a história, ele apenas observa e vai narrando os fatos que ele está vendo. Nós vamos ver isso novamente lá no 7º ano, viu, meninos? Então não se preocupem se vocês não compreenderem. Ih, professora, não entendi direito isso. Não se preocupem, mais à frente nós vamos voltar nesse assunto e vocês vão entender com toda certeza. Mas antes, vejam aqui um exemplo, tá, sobre esse foco narrativo. Olha só, eu tenho aqui. O otimista diz que o copo de iogurte está meio cheio. O pessimista diz que está meio vazio. O realista come logo antes que chegue a concorrência, tá? Então vocês observem que não tem nenhum verbo em primeira pessoa aí, né? É alguém que está falando, está contando a história. Então isso aí é foco narrativo em terceira pessoa. Deu para compreender, galera? Eu acho que sim, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim que eu respondo e a gente pode conversar um pouco mais a respeito dessas atividades, tá bom? A gente se fala na próxima aula e com certeza nós vamos bater um papo e responder as atividades do livro, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!